pessoal, aqui é Tatiane, professora de Matemática e Física do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Unidade Xavier de Almeida, e vamos para as correções da aula 1 e 2, 3 e 4. Bem, pessoal, na aula 1 eu pedi sobre exercícios de calorimetria, que é um tema da física que trabalha sobre a troca de calor entre os corpos. Então, na primeira questão, tinha como objetivo diferenciar calor específico de calor latente e utilizar esse conhecimento em situações reais do cotidiano. O maior exemplo que a gente tem de calorimetria no dia a dia é o preparo do café. Ao fornecer calor para a água, podemos ter dois efeitos. Ou ela sofre uma mudança de temperatura ou no estado físico e se transforma naquele momento em que a água começa a ferver. Então, nós temos o primeiro exercício aqui. Um bloco de gelo de massa 50 gramas encontra-se a menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em gelo a 0 graus Celsius. Bem, então nós vamos usar aquela fórmula que eu passei no finalzinho do primeiro trimestre. Quantidade de calor, massa, que é igual a massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor nós não temos, é o que está perguntando. A massa nós temos que é 50 gramas. O calor específico do gelo, nós temos que o calor específico do gelo é 0,5, isso é padrão, não modifica. E a variação de temperatura sempre é final, que é menos 20, menos 0, que é inicial. Então, nós temos que a nossa quantidade de calor aqui vai ser 50 vezes 0,5 vezes menos 20. Então, a quantidade de calor aqui, 50 vezes 0,5 é 500 cal, vezes 20, 500 cal. Lembrando que a caloria aqui, a quantidade de calor, não pode ser um valor negativo, porque nessa multiplicação o valor seria negativo. Essa é a resposta da questão número 1. Da questão 2, que é a mesma teoria da questão 1, a massa da questão 2 é 80 gramas. Nós temos que a temperatura é menos 40, mas estava zero. Então, tem uma variação de temperatura aí de menos 40 menos 0 é menos 40. E determine a quantidade de calor que esse bloco deve fornecer para que se transforme totalmente em água a 0 graus. Um bloco de gelo. Então, nós temos que a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor é igual a 80 vezes o calor específico do gelo, que é fixo, 0,5, e a variação de temperatura, que é menos 40. Então, fazendo essa multiplicação, a quantidade de calor é 1.600 cal. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Na aula 3 e 4, tinha como objetivo mostrar o princípio da igualdade das trocas de calor através de misturas de iguais quantidades de água e temperaturas diferentes. Então, o primeiro exercício dessa aula 3 e 4. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve-se ao fato de que, então, só pode ser que o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. A água é 1, da areia é 0,2, então é menor. Então, portanto, a questão 1 é a letra B. Questão 2 da aula 3 e 4. Para aquecer 500 gramas, a massa é 500 gramas, de uma substância de 20 graus para 70 graus, a variação de temperatura, então, é final menos inicial, que é 50, foram necessárias 4.000 calorias.
Quantidade de calor, 4.000 cal. A capacidade térmica e o calor específico vale respectivamente. Bem, então para mim achar o calor específico, eu vou usar a mesma forma das anteriores. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor é 4.000, a massa é 500 gramas. Calor específico não tem, a variação de temperatura nós achamos que é 50. Então, nós podemos fazer 500 vezes 50, que é 25.000, tá multiplicando, passa dividindo, que é igual ao calor específico. Então, fazendo essa divisão aqui, nós temos que o calor específico aqui é 0,16 cal gramas por grau Celsius. Mas nós precisamos achar também a capacidade térmica. E a capacidade térmica para se calcular é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Então, a capacidade térmica é 4.000 dividido por 50, que é a variação. Minha capacidade térmica é 80 cal por grau Celsius. Cal de calorias é a quantidade de calor, grau Celsius, que é a minha temperatura. Portanto, a única alternativa que corresponde a essas duas é a letra B. Na questão 3, nós temos 240 gramas de água. Já vamos anotando nossos dados. Calor específico da água, que nós sabemos, que é 1 cal grama por grau Celsius, são aquecidos pela absorção de 200 watts de potência na forma de calor. Considere 1 cal 4 joule. O intervalo de tempo necessário para essa quantidade de calor variar sua temperatura em 50 graus Celsius será de... Então, primeiro temos que achar a quantidade de calor. Quantidade de calor, que é massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Quantidade de calor é 240, vezes 1, vezes a variação de temperatura, que o exercício deu, que é 50. Então, a quantidade de calor é 12.000 calorias. E aí, ele falou que 1 cal é 4 joule. Então, vamos fazer que 1 cal, uma caloria, é 4 joule. Então, 12.000 cal vai corresponder a quantos joule? Faz uma multiplicação cruzada, nós obtemos 48.000 joule. E aí ele falou que a potência, vocês vão lembrar do primeiro ano, o conteúdo é trabalho sobre o tempo. A potência ele já deu que é 200. O trabalho ele deu que é a minha quantidade em joule. Lembra que trabalho sempre vai ser uma variação de joule? 48.000. E o tempo eu não tenho que estar perguntando. Multiplicando o cruzado, nós temos que o tempo é 240 segundos. Porém, na questão não deu alternativa em segundo, deu em minutos. Então, fazendo essa transformação, 240 segundos é exatamente 4 minutos. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E a questão 4, que é uma questão teórica, fala que no experimento um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato, pegando nas bandejas, né? Se os alunos afirmaram categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa, intrigado, ele propõe uma seguinte atividade em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá na letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Então, quando nós pegamos no alumínio, nós temos essa sensação de maior condutividade térmica. Portanto, na 4, a alternativa correta
é a letra A. Tudo bem, pessoal? Se vocês erraram, acertaram, comenta lá no fórum as suas dúvidas, eu estou aguardando vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima aula.